Parte 1. Em Vila Nova de Mil Fontes, uma vila pitoresca no Alentejo, vivia Teresa, uma mulher de 40 anos que há 3 meses passará por um divórcio difícil depois de 15 anos de casamento. Os dias seguintes foram uma tempestade de emoções, mas agora, aos poucos, Teresa estava a reencontrar-se. Mudará-se para uma casa nova numa rua tranquila, onde o sol parecia mais brilhante e o ar, mais leve. Os filhos ficavam com o pai, deixando-a sozinha pela primeira vez em muitos anos. Era uma liberdade estranha, mas ao mesmo tempo doce. Numa tarde quente de primavera, enquanto Teresa tentava organizar as caixas na sala, ouviu passos rápidos no corredor do prédio. Era o seu vizinho do Resduchão, um rapaz chamado João, com cerca de 25 anos, alto, de olhos castanhos intensos e um sorriso que parecia iluminar o corredor inteiro. Usava uma camisa leve azul e calças de linho, com sapatos castanhos que pareciam feitos para dançar fado, ou pelo menos para ajudar a carregar móveis. Deixa-me ajudar, Teresa. Sou João, moro aqui embaixo, disse ele com sotaque suave do Alentejo, e um brilho travesso nos olhos. Teresa hesitou, orgulhosa e um pouco desconfiada, mas João insistiu. Vai ser mais fácil, prometo que não vou roubar nada, a não ser o teu cansaço. Riram-se, e ela aceitou a ajuda. João carregava as caixas com uma facilidade que a deixou impressionada. Era gentil, paciente e, apesar da juventude, mostrava uma maturidade que Teresa não esperava. Depois de um dia inteiro a carregar móveis, ela ofereceu-lhe um café na cozinha, que tinha cortinas floridas e um aroma a bolos acabados de fazer. Sentaram-se lado a lado, e Teresa reparou no vestido leve que usava, um vestido azul celeste com um decote discreto, que realçava sua pele morena e os cabelos castanhos soltos, com uma pulseira dourada que cintilava ao sol. João elogiou a decoração. Tem um toque de paz, como um pôr do sol no Alentejo. Ela sorriu, sentindo um calor diferente no peito. Algo que não sentia há muito tempo. A conversa fluiu fácil, entre histórias da vila, dos filhos e das pequenas alegrias da vida. João perguntou timidamente, divorciada? Sinto muito. Teresa respondeu, com um sorriso triste, sim, mas agora sinto-me livre. Ele assentiu, com um olhar compreensivo, e disse, então vamos brindar a essa liberdade, com café e boas histórias. Teresa sentiu-se mais leve do que em meses. Enquanto a noite caía, as luzes da vila começavam a piscar, e Teresa sabia que aquela ajuda inesperada podia ser o começo de algo novo, ou pelo menos um suspiro de esperança num capítulo cheio de incertezas. Mas, quando João saiu, Teresa ouviu um barulho estranho na rua. Uma sombra passou rapidamente por detrás da árvore. Quem seria? Um mistério que a vila pacata de Mil Fontes ainda não esperava desvendar. Parte 2. Nos dias que se seguiram, Teresa e João tornaram-se inseparáveis. Todas as manhãs, quando ela saía para o mercado local, lá estava ele, com um sorriso largo e o habitual bom dia, Teresa, que já começava a soar como música nos seus ouvidos. João usava camiseta simples e calças de ganga, e tinha aquele jeito descontraído que fazia parecer que a vida era uma eterna tarde de verão. Teresa, por sua vez, gostava de vestir vestidos leves, preferencialmente em tons pastel, que realçavam a sua silhueta elegante e a sua pele dourada pelo sol alentejano. Os seus sapatos de salto médio, castanhos de camurça, batiam suavemente nas pedras da calçada enquanto caminhavam juntos. Num desses dias, João ofereceu-se para levar as compras dela, carregando sacos que muitas vezes pareciam pesados demais para uma só pessoa. Teresa, com uma expressão brincalhona, dizia, se continues assim, vais deixar-me sem trabalho. E ele respondia, piscando o olho, é para poupares energias para quando eu te precisar para dançar. Teresa ria, imaginando-se a dançar um vira com aquele rapaz tão jovem, e quem diria que iria gostar da ideia? Aquele gesto de João, simples mas constante, fazia com que Teresa se sentisse especial, quase como se estivesse a redescobrir uma parte de si que o casamento tinha enterrado há muito tempo. Ele era curioso, inteligente e surpreendentemente maduro para a idade. Muitas vezes, ao fim do dia, João convidava-a para um café na sua pequena casa, onde as paredes estavam cobertas por fotografias antigas da vila, e havia sempre um aroma a canela e pão acabado de cozer. Numa dessas visitas, Teresa reparou no relógio de pulso de João, uma peça simples, mas elegante, que parecia dizer que ele gostava de valorizar o tempo, especialmente o tempo que passava com ela. Ela mesma usava um colar de prata com um pequeno medalhão, uma herança da mãe, que brilhava quando a luz do fim de tarde lhe tocava o pescoço. Numa noite, ao regressar do mercado, Teresa sentiu-se invadida por uma tristeza súbita. O peso da solidão apertou-lhe o coração. João percebeu logo e, sem hesitar, segurou-lhe a mão com delicadeza. O que se passa, Teresa? Queres falar? Ela suspirou, olhando para o rosto jovem e sincero à sua frente. Só sinto falta dos meus filhos e de tudo que deixei para trás. João sorriu, tentando animá-la.
Então vamos fazer um trato. Eu trago café, tu trazes as histórias, e juntos esquecemos as saudades por umas horas. Ela aceitou o convite, e naquela noite, sentados no sofá, com as luzes baixas e uma manta leve sobre os joelhos, Teresa sentiu algo que não sentia há anos: conforto. João ouvia-a com atenção, sem pressa, sem julgamentos. A sua voz era tranquila, e o seu olhar, cheio de ternura, fazia com que o coração de Teresa batesse mais depressa, quase como uma guitarra a tocar um fado apaixonado. Mas, enquanto se aproximavam, algo estranho começou a acontecer na vila. Uma carta anônima apareceu na caixa do correio de Teresa, com palavras que a deixaram inquieta. Nem tudo é o que parece em Mil Fontes. Cuidado com quem confias. Quem teria enviado aquela mensagem? E por que motivo? Teresa olhou para João, que estava do seu lado, e sentiu um arrepio. O mistério começava a envolver os seus dias, trazendo uma sombra inesperada para aquela história que prometia ser tão bonita. Parte 3. As semanas em Vila Nova de Mil Fontes corriam com um ritmo doce e tranquilo, mas a carta anônima pairava como uma nuvem cinzenta na mente de Teresa. Ela guardou o bilhete no fundo da gaveta da mesa de cabeceira, sem querer preocupar João, embora a inquietação crescesse a cada dia. João, por sua vez, continuava a ser o seu porto seguro, com aquele sorriso sempre pronto e as mãos fortes que ajudavam a carregar as caixas, os sacos, e, agora, o peso invisível da dúvida. Numa tarde quente de verão, Teresa decidiu que precisava de clareza. Convidou João para um passeio pelo centro histórico da vila, onde as ruas estreitas de calçada portuguesa brilhavam sob o sol, e as casas caiadas de branco contrastavam com as flores vermelhas dos bougainvilleis. Teresa vestia um vestido vermelho, justo na cintura, com alças finas que deixavam os ombros descobertos, e uns sapatos de salto baixo em pele castanha que balançavam a cada passo. O cabelo apanhado num rabo de cavalo soltava alguns fios que lhe acariciavam o pescoço, conferindo-lhe uma sensualidade discreta, quase como uma canção sussurrada. João usava uma camisa branca de linho, aberta no colarinho, que deixava entrever um colar simples de couro, e umas calças bege que realçavam as suas pernas longas. O contraste entre a sua juventude e a maturidade de Teresa fazia-os parecer uma pintura viva, cheia de cores e emoções. Enquanto caminhavam, Teresa falou sobre a carta, sobre as dúvidas que a assombravam. João escutou atentamente, segurando-lhe a mão com firmeza. Ninguém vai estragar o que temos, disse ele, olhando-a nos olhos. Se há segredos, vamos descobri-los juntos. Teresa sentiu um arrepio de segurança, mas no fundo sabia que o mistério era mais profundo do que imaginava. Naquela noite, eles decidiram jantar numa pequena tasca à beira-mar, onde o cheiro a sardinhas grelhadas misturava-se com a brisa salgada. Teresa escolheu um vestido azul escuro, que abraçava suas curvas com elegância, e uns brincos de prata que pendiam com graça, fazendo-a parecer uma estrela do mar iluminada pela lua. João chegou com uma camisa azul clara e um sorriso que a fez corar. Durante o jantar, entre risos e trocas de olhares, Teresa sentiu a chama da paixão reacender-se, mas também a sombra da dúvida persistia. De regresso à casa, enquanto caminhavam pela praia deserta, João parou e pegou no rosto de Teresa, olhando-a com intensidade. Não importa a idade, nem os segredos, sussurrou ele. O que importa é o que sentimos agora. Ela sorriu, sentindo a eletricidade do momento, mas antes que pudessem avançar mais, um som estranho veio das dunas, um sussurro, um passo ligeiro. Alguém os observava. Teresa sentiu o coração acelerar, e uma pergunta ficou no ar. Quem, afinal, estava a tentar interferir na sua felicidade? E até onde estaria João envolvido nesse segredo que ameaçava sua paz? A noite quente de Mil Fontes guardava um mistério que nem o amor mais forte poderia apagar facilmente. Parte 4. Os dias seguintes trouxeram uma tensão inesperada à Vila Nova de Mil Fontes. Teresa sentia o olhar dos moradores a pesar sobre si, como se as ruas estreitas guardassem cochichos e olhares furtivos. Enquanto isso, a sua ligação com João aprofundava-se, entre encontros secretos e confidências sussurradas. Ele aparecia frequentemente na sua porta com um sorriso travesso e um ramo de flores silvestres, geralmente mal cortadas, mas carregadas de significado. Para minha rainha do Alentejo, dizia, fazendo-a rir com aquela simplicidade encantadora. Numa tarde luminosa, Teresa decidiu vestir um vestido verde esmeralda, justo o suficiente para realçar as curvas do seu corpo, mas com uma saia fluida que dançava com o vento. Nos pés, uns sapatos de salto médio, cor de bronze, que faziam um som suave na calçada. O cabelo solto, com ondas naturais, caía-lhe pelas costas, e nos pulsos brilhavam pulseiras douradas que mexiam com cada movimento. João apareceu vestido com uma camisa de linho bege e calças brancas, o contraste perfeito para a pele bronzeada dela. Enquanto caminhavam pelo mercado, Teresa reparou que várias pessoas lhes lançavam olhares desconfiados, sussurrando baixinho.
Um velho conhecido da vila, o Antônio, aproximou-se com um sorriso meio torto e uma pergunta direta. Então, Teresa, afinal quem é o rapaz que tem andado a roubar o teu sorriso? João respondeu com um sorriso enigmático. Sou só o vizinho que gosta de ajudar com as compras. Teresa riu-se, mas sentiu um calor subir-lhe à face. Aquilo era mais do que um simples vizinho, e todos na vila pareciam perceber isso menos ela ao cair da noite. João convidou Teresa para um jantar na sua casa, uma pequena moradia típica alentejana, com paredes de pedra e janelas com cortinas de renda. A luz das velas dançava nas paredes, criando sombras que pareciam contar histórias antigas. Teresa vestia um vestido preto de seda, justo, com um decote subtil que deixava à mostra a linha elegante do pescoço e os ombros desnudos. Os seus lábios avermelhados contrastavam com a pele suave, e um colar delicado, com uma pedra verde, brilhava ao ritmo da música suave que preenchia a sala. João serviu um vinho tinto da região, encorpado e intenso, e enquanto conversavam, as palavras tornaram-se menos importantes que o silêncio confortável entre eles. Ele segurou a mão dela, e com um olhar cheio de desejo disse: Teresa, nunca pensei que pudesse sentir isto por alguém tão especial. Ela respondeu, com o coração a bater acelerado: Eu também, João. És a luz que entrou na minha vida depois da tempestade. Mas, no meio daquela intimidade, um toque de suspense invadiu a noite. Um telefone tocou inesperadamente, e João atendeu com um sorriso forçado. Do outro lado, uma voz misteriosa, baixa e grave, sussurrou: Cuidado com o passado, João. Nem tudo está resolvido. Ele desligou lentamente, olhando para Teresa com olhos que escondiam segredos profundos. Teresa sentiu um calafrio. Quem seria essa voz? E que sombras do passado ameaçavam o futuro que eles começavam a construir? O mistério em Vila Nova de Mil Fontes estava longe de terminar e o amor entre Teresa e João enfrentava uma prova que podia abalar tudo. Mas, no fundo, Teresa sabia que o coração às vezes escolhe caminhos onde a razão teme seguir. Parte 5. Os dias seguintes trouxeram um silêncio pesado à Vila Nova de Mil Fontes. Teresa sentia o peso do olhar de João, agora mais distante, como se uma tempestade interna ameaçasse romper a calma que tinham construído. Ela vestia um vestido creme, delicado e leve, que deixava entrever a suavidade da sua pele iluminada pelo sol poente. Nos pés, sandálias de tiras finas, que lhe davam um andar elegante, quase flutuante. O cabelo solto, com um brilho dourado, caía-lhe pelos ombros, e nos pulsos brilhavam as pulseiras que agora pareciam carregar mais do que simples decorações. Numa noite de verão, sentaram-se no terraço da casa de Teresa, rodeados pelo aroma do jasmim e o som distante das ondas do Atlântico. João, com uma camisa de linho azul, remexia nervosamente numa chávena de chá, enquanto Teresa olhava para ele, tentando decifrar o que se escondia por trás daquele olhar inquieto. Teresa, começou ele, hesitando. Há coisas que não te contei. Coisas do meu passado que podem pôr tudo em risco. Ela segurou-lhe a mão, sentindo o coração acelerar. Quero saber, João. Quero estar contigo, mas preciso da verdade. Ele respirou fundo e contou-lhe sobre uma antiga dívida da família, um segredo que o tinha perseguido desde pequeno, e que agora ameaçava trazer pessoas perigosas à sua porta. Teresa ouviu, o rosto iluminado pela luz das velas, os olhos brilhando de preocupação, mas também de coragem. Vamos enfrentar isto juntos, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. João sorriu, aliviado, e aproximou-se lentamente, tocando-lhe o rosto com ternura. Tu és a minha força, Teresa. Nessa noite, os seus corpos entrelaçaram-se num abraço terno e apaixonado, a sensualidade contida no toque dos dedos, no olhar profundo, naquela dança silenciosa que só os amantes conhecem. Teresa sentiu-se viva, desejada, como se a juventude de João lhe devolvesse a chama que pensava perdida para sempre. Mas, quando o relógio bateu meia-noite, um som de passos apressados ecoou na rua. Teresa levantou-se, o vestido a esvoaçar, e foi até a janela. Lá fora, uma figura encapuzada desaparecia na escuridão, deixando para trás uma pequena caixa, com um bilhete. O passado está mais perto do que imaginas. Confia, mas mantém os olhos abertos. Teresa fechou a janela, o coração a bater forte. João voltou-se para ela, os olhos cheios de determinação. Não vamos deixar que nada nos separe. Mas a Vila de Mil Fontes sabia que o verdadeiro teste estava apenas a começar. Entre segredos, paixões e ameaças, Teresa e João tinham de decidir se o amor poderia mesmo vencer todas as sombras. E assim, enquanto as ondas do Atlântico continuavam seu eterno murmúrio, uma pergunta ficava no ar. Quem era a figura misteriosa, e que segredos guardava aquela caixa que podia mudar tudo? O próximo capítulo da história de Teresa e João prometia ser ainda mais intenso, e a vila pequena do Alentejo nunca mais seria a mesma.